Boa noite, bem-vindos a mais um espaço de entrevista na televisão de Moçambique. Hoje contamos com a presença de um ex-jogador da Seleção Nacional, formado no desportivo, fez a carreira em Portugal, mais concretamente na Académica, por muito mais tempo. Jogou também no Vitória de Guimarães, teve uma passagem pelas Arábias, regressou ao futebol africano pela porta do futebol sul-africano, a Supersport Mamelodi Sundowns, e voltou à sua casa, Moçambique, Liga Desportiva de Maputo, e fechou a sua carreira de jogador no Desportivo Maputo. Hoje é treinador de futebol, começando a sua carreira na Seleção Nacional de Sub-17, passou também por dois clubes moçambicanos, nomeadamente o Desportivo Maputo e a Liga Desportiva de Maputo. Nesta altura é treinador Sub-23 em Portugal, mais concretamente na Académica, jogou a temporada passada na Liga Revelação. Dário Monteiro, boa noite, Dário, obrigado pela presença aqui nos estúdios da televisão de Moçambique. Um percurso que se divide entre jogador e hoje treinador de futebol. Em Portugal, na Liga Revelação, um processo novo em Portugal. Conta-nos um pouco desta experiência que começa em Portugal, na Académica. O seu clube de coração. Boa noite, Chival. Obrigado pelo convite. A oportunidade apareceu e eu tive esta experiência durante esta época. Foi enriquecedora e conto ter mais oportunidades para poder evoluir como treinador. Dário, esteve aqui, como dissemos, treinou o Desportivo, treinou a Liga, esteve na Seleção Sub-17. Esta ideia de ir a Portugal, regresso a Portugal, se quisermos, pela porta da Académica, de onde é que vem? Como é que surge? Bem, tive oportunidades para treinar aqui, na Seleção Sub-17, o Desportivo e a própria Liga Desportiva. Só tenho a agradecer às pessoas que me ofereceram essas oportunidades, porque o início é sempre complicado. Apesar de teres uma carreira como futebolista, não é fácil o início. O ter sido bom futebolista ou coisa parecida não tem nada a ver com treinar futebol. É preciso haver formação, é preciso ter alguma capacidade para poder transitar dessa situação de futebolista para treinador, e foi o que aconteceu comigo. Tive experiências cá e depois apareceu esta oportunidade para poder evoluir não diria num patamar superior, mas num futebol mais evoluído, diferente do nosso, e não podia deixar de aproveitar, e foi o que aconteceu. Quando se olha para uma carreira de treinador que de todas as formas está ainda a começar, com 5, 7 anos, passava-lhe pela cabeça já a esta altura deixar Moçambique, regressar para Portugal, não sei como é que a gente chama, regressar para onde, mas ir a Portugal a esta altura treinar, passava-lhe pela cabeça algo que estava no seu alinhamento? Não, nem por isso. Por acaso, sempre passou pela cabeça formar-me como treinador e voltar para o nosso país para ajudar no desenvolvimento do nosso futebol, que tanto precisa. Nunca me passou pela cabeça. Talvez a posterior pensasse se tivesse realmente a atingir patamares elevados no nosso país, pudesse abraçar um projeto no exterior. Esta oportunidade apareceu rápido demais, confesso. Sempre acreditei que fosse ficar muitos anos no país, a trabalhar e a desenvolver jovens, que foi o objetivo que me fez ser treinador de futebol. Ajudar no desenvolvimento do nosso futebol, do jovem jogador moçambicano. Não é por acaso que comecei na Seleção Sub-17. Queria trabalhar com gerações de futuro para que pudéssemos melhorar o nosso futebol. Um dos objetivos que eu tenho na vida é ver Moçambique no Mundial de Futebol. E como nós, como geração, não tivemos essa oportunidade, o contributo que eu senti que podia dar para que isso acontecesse foi treinando gerações e gerações de futebolistas, mas infelizmente não aconteceu. É um sonho que ficou interrompido. Como é que olha para este salto para o futebol português? Como é que olha? É a perspectiva de ter uma oportunidade de dar um salto, ou um sonho que fica interrompido de lapidar talentos que possam... Não. Como é que olha para esta ida? Os meus sonhos nunca são interrompidos. O sonho continua. Enquanto houver saúde, vida, né, há sempre esperança. E esta ida a Portugal é uma ida normal de um jovem treinador que quer adquirir conhecimento, ter capacidade para poder lidar com a adversidade que existe neste jogo. Todo conhecimento que adquires, toda experiência que adquires no futebol é importante para um treinador. Ser treinador de futebol é mesmo isso.
é ter experiências boas e más e aprender com elas. E é o que eu tenho feito. Quer com isso dizer que mantém aberta a possibilidade de regressar a Moçambique para treinar? O treinador de futebol não sabe Exato. o dia da manhã. Depende das oportunidades, das escolhas, das eleições, depende de vários fatores. Agora, o futebol joga-se em todo o mundo. Onde me oferecerem melhores condições e me derem oportunidade para treinar, claro que estou disponível para abraçar. A esta altura, quais seriam as condições que colocaria para regressar a Moçambique? Para treinar um clube, uma seleção? Que condições, dizia que onde lhe oferecerem melhores condições para trabalhar, que condições é que colocaria para regressar? Não, um treinador de futebol não coloca condições normalmente. Normalmente oferecem-lhe condições. Se me oferecerem condições irrecusáveis ou condições que eu sinta que são as melhores para eu poder desenvolver o meu trabalho, claro que eu abraço o projeto. Acredita nesta altura haver condições para um clube moçambicano oferecer-lhe melhor do que tem na Académica? Acredito, sim. Há clubes moçambicanos que têm muito boas condições, que têm ambição, que querem trabalhar de uma forma séria. E eu acredito que é normal haver interesse e condições. Há uns meses, há um mês atrás, tive um clube que me ofereceu condições. Infelizmente eu tinha contrato com a Académica e ficava muito mal eu vir embora. Mas acredito que existem clubes moçambicanos e a própria seleção também. O futebol moçambicano tem, nesta altura, condições em igualdade para poder ombrear com alguns clubes. Eram boas condições que lhe tinham sido oferecidas? Acho que sim. Acho que sim, para a realidade do futebol moçambicano não eram mais as condições. Era um clube de Maputo? De fora de Maputo? Não há segredo nenhum. Era o NH de Vilanculos e eu agradeço até as pessoas que me contactaram, terem se lembrado de mim, mas infelizmente não foi possível. Só foi por ter contrato com a Académica, senão eventualmente... Sim, porque eu sou treinador de futebol, como disse. Eu abraço projetos, a carreira de treinador é um risco e, por isso, a minha disponibilidade é total para trabalhar, independentemente de onde quer que seja, desde que me ofereça condições, como disse. Está estável em Portugal, na Académica. Como é que olha para a sua situação no clube que está a trabalhar agora? Eu sou uma pessoa mentalmente estável. Sou positivo, acredito sempre em coisas boas e acredito no meu potencial, acima de tudo. A Académica tem um contrato até dia 30 de junho, 30 deste mês. Houve eleições, a instituição teve um tanto a quanto conturbada. Volto agora, vou saber o meu futuro na instituição. A partir daí vou delinear o que vou fazer no futuro. Há algumas abordagens que estão a ser feitas nesta altura para continuar a Académica, não há? Por isso é que eu estou a dizer, houve eleições, a instituição está-se a organizar, estão a tentar ver o que vão fazer e eu estou neste baralho. Agora vamos ver qual é a carta que me sai. Há alguns sinais, algumas propostas que estejam da Académica, como disse, está no processo de eleições, uma nova estrutura. Há outros sinais, outras propostas que estão no mercado, colocando o nome de Dário? Não, por acaso não tenho propostas nenhumas, estou tranquilo. A minha esperança é continuar na Académica, como é óbvio. Sinto que fiz um bom trabalho, a espaços. Foi uma época complicada. A Académica foi convidada para participar neste campeonato do Sub-23 à última da hora. Foi difícil construir um plantel, né, em condições de ombrear. Somos uma equipe de Sub-23 de segunda liga, para jogar contra equipes de Sub-23 de primeira liga. A qualidade não é muito elevada, mas mesmo assim sinto que atingimos os objetivos que o clube tinha se proposto, por isso estamos aí no mercado. Mas como é que foi esta primeira temporada? Jogador Sub-23, é uma faixa etária já definida, como é que foi esta experiência? Sim, é o equilíbrio entre formar uma equipe, que não era possível porque nós éramos o pêndulo entre a equipa A e a equipe de júniores. Estávamos numa fase estás numa situação muito complicada em que a qualquer momento durante a semana podem levar jogadores 2 ou 3 que vão treinar na equipe principal e depois podem te entregar 2 ou 3 jogadores da equipe júnior numa sexta ou numa quinta-feira para jogar num sábado. É um processo muito complicado, é um processo de aprendizagem. É uma instabilidade, nunca se sabe o que é que vai ser. Sim, nunca se sabe. Depois um jogador que precisa de ganhar ritmo competitivo na equipe sénior é enviado na sexta-feira para poder jogar no sábado, quer dizer... E tem de jogar, porque sim, a ideia é fazer... Sim, a ideia é seres o suporte da equipe principal.
Independentemente do que aconteça, a prioridade não são os resultados, são o ajudar a equipe principal. Os resultados são consequência dos jogos que vais realizando. Este conceito de sub-23, ao invés de equipas B, como em algum tempo Portugal e outros países têm utilizado, o que é que de bom traz? Porque a opção pelo sub-23, em detrimento dos jogadores que são, sendo séniores, os sub-23 também o são, sendo de idade não limitada, o que é que ela traz de diferente? Quais são as vantagens, no seu entender, nesta abordagem? Na minha opinião, pelo menos falando da nossa equipe, houve duas vantagens que saltaram à vista. A primeira foi o fato do jogador que normalmente trabalha na equipe de sub-23 é um jogador que terminou a sua fase de formação, mas não tem ritmo competitivo suficiente para transitar diretamente para a equipe principal. E este campeonato permite que ele adquira, paulatinamente, o ritmo competitivo, consentâneo com o seu potencial e, ao mesmo tempo, competindo com os jogadores da sua faixa etária, a partir dos 18 aos 23. E depois, ele não perde o contacto com, diria, a casa-mãe, que é a instituição académica. Porque há muitos jogadores que jogam toda a formação na instituição e acreditam que um dia vão jogar na equipe principal. É o sonho deles jogarem na equipe principal. E quando não chegam, perdem-se. Às vezes desistem e tudo mais. Então, permite que eles tenham mais 1, 2 ou 3 anos a tentar entrar, a trabalharem no sentido de evoluírem para poderem... Esta é uma ideia, podemos considerá-la mestre a nível da Federação Portuguesa de Futebol. Estou a pegar nesta experiência para depois fazer paralelismos, obviamente, com Moçambique, no sentido de que garante-se que o processo de formação tenha aqui um momento de decisão que dá mais espaço ao jogador para tomar as melhores decisões. Sim, permite que o jogador tenha mais 1 ou 2 anos para amadurecer. Exato. Às vezes há jogadores que nos primeiros 2, 3 anos não conseguem realmente se enquadrar de forma perfeita, como acontece com jogadores, por exemplo, como o João Félix, que do primeiro ano de júnior saltou e joga na equipe principal. Então, isto permite que estes jogadores tenham esse espaço, que não sintam esta diferença muito grande entre os júniores e o futebol profissional, que é uma diferença relativamente grande. E só mesmo os jogadores com potencial enorme é que conseguem transitar logo no primeiro. É definitivamente melhor esta opção que a opção das equipas B? Há equipes que têm a equipe B e depois tem a equipe sub-23. É um espaço que permite o desenvolvimento de jogadores. E depois, como a maioria dos clubes em Portugal trabalha de uma forma transversal, é muito mais fácil os rapazes transitarem de uma para outra equipe, ou do sub-23 para a equipe B, e depois jogarem próximo fim de semana na equipe sub-23, e depois, se possivelmente tiverem enorme potencial, como dei o exemplo há bocado, jogarem diretamente na equipe principal, porque são jogadores que estão a trabalhar com os mesmos processos de treinamento, com a mesma ideia de jogo, e quando assim se passa, torna-se tudo mais fácil. Isto é mexer um bocadinho nos quadros competitivos, um debate que nós temos tido aqui em Moçambique. O nosso quadro competitivo é muito estático, evolui muito pouco ao longo dos anos. O que vai acontecer é que, em função da disponibilidade, vamos adotar um modelo para o campeonato principal e outros para as divisões imediatamente a seguir. Este tipo de ideias marcam mudanças no desenvolvimento do futebol de um país? Sim, marcam. Por exemplo, nós temos agora o nosso país a jogar o Moçambola e a perspectivar-se a descida. Não é perspectivar-se, existe mesmo a possibilidade de descerem 5 equipes. Isso significa que vamos passar de 14 equipes para... 16 para 14. De 16 para 14. O que vai nos permitir fazer 26 jogos. E 26 jogos é metade do que uma equipe de sub-23, por exemplo, como a minha fez na época passada. Nós fizemos quase 46 jogos, sem contar com jogos da pré-temporada. Significa que fizemos quase 50 jogos. E isso não permite o desenvolvimento. Nesta altura, como o futebol está, as equipes têm que necessariamente, por época, fazer acima dos 40 jogos. Que soluções como é que nós, que sugestões é que havia de apresentar para os quadros competitivos moçambicanos, olhando para esta experiência de Portugal, que cria o Sub-23, que é este momento aqui o que acontece historicamente em Moçambique é que um clube sobe para o Moçambola, o que faz é ir buscar normalmente aqueles jogadores dos clubes que desceram divisão, constitui-se, ou seja, não há pouco espaço para o aparecimento de
de novos talentos. Muito pouco espaço em função do que nós vemos. Temos que olhar para a formação. Temos que olhar para a formação. Eu acho que a formação é o caminho. Só que tem que haver projetos de formação. Não podemos andar a fazer formação só. A formação em Moçambique é o nosso calcanhar daqueles. E quando a gente pensa no desenvolvimento do nosso futebol, falamos sempre da formação. O que é que eu quero dizer? Temos que olhar para a formação. Temos que criar uma obrigatoriedade. Porque os clubes só por incentivo, eles não trabalham a formação. Estão preocupados com resultados imediatos. Todas as equipes, quando começa a prova, em 16 equipes, tens 8 candidatos a ganhar o Moçambola. E às vezes nem reúnem condições para pagar os seus salários e, no entanto, querem ganhar o Moçambola. Eu acho que se criar, e é o que acontece nos outros países, cria-se uma obrigatoriedade de ter jogadores de formação no teu plantel. Imagine que dizem que o teu plantel, Chival, tem que ter 15 jogadores da formação. Só podes escrever 30 jogadores e tens que ter 15 jogadores da formação. A tua preocupação, nesse ano, vai ser ter uma boa equipe de júniores. Porque se não tiveres uma boa equipe de júniores, no próximo ano vais ter dificuldades em arranjar 15 jogadores da formação. E assim sucessivamente. Então, em cadeia vamos descendo para os juvenis até chegar aos iniciados. Em cadeia vão começar a apostar na formação. Porquê? Porque a obrigatoriedade que existe de ter 15 jogadores da tua formação, independente de terem 30 anos, 35 anos, têm que ser jogadores que foram formados no teu clube. Esses 15. Depois outros 15 podem ser estrangeiros, podem ser jogadores de outros clubes que foste contratar, mas criar-se essa obrigatoriedade vai fazer com que os clubes apostem na formação. Porque dizer que vamos fazer um outro campeonato de reservas ou de sub-23, nós não temos condições. Nesta altura no país, os clubes formam pouco para já. Sim, mas não temos condições no país para pagar já as equipes, os 30 jogadores que temos, vemos os problemas que existem. Então, a formação custa muito menos do que o investimento que se faz na equipe sénior. O que acontece é que não existe esta obrigatoriedade. E as pessoas desleixam-se com a formação, mas a formação é o caminho. E eu acho que se houver esta obrigatoriedade vai fazer com que os clubes se preocupem. Quando falamos em formação, estamos a falar de infraestruturas. Os clubes estão débeis. O que tem normalmente é aquele campo principal, os que têm, que fazem os seus jogos, e é lá onde também se faz a formação. Portanto, é lá onde os clubes vão criando os seus escalões. Uns outros fazem em comunidades, mas em condições muito precárias. Passa também por investir nisso. O problema é que os clubes não têm condições financeiras. Os clubes até podem querer fazer campos, ter campos relevados, naturais, ter campos sintéticos, mas não têm condições financeiras para investir em infraestruturas. Mal têm condições financeiras para participar num campeonato do Moçambola. Quando falas em formação, começam a falar de falta de condições financeiras para fazer formação. Então está a dizer que é um projeto impossível? Não é impossível. Quais é que seriam as soluções? Eu sou da opinião que o futebol tem que ser um assunto de Estado. Nosso futebol sempre foi dependente das empresas públicas, que hoje em dia dissociaram-se cada vez mais do futebol. O nosso futebol não é profissional, é sempre profissional. O caminho é profissionalizar o nosso futebol para ele conseguir ter rendimento, não ficar dependente e ter rendimento próprio. Isso passa por apostar na formação para poder criar ativos que depois são... Sim, mas depois temos o handicap das infraestruturas que acabaste de dizer. E as infraestruturas não se constroem do nada. Temos que ter condições financeiras. E uma das condições que pode te permitir ter dinheiro para poder construir infraestruturas é potenciando os teus talentos da formação, para poder colocá-los, por exemplo, no estrangeiro e poder ganhar algum dinheiro para poder construir infraestruturas. Agora, se não se trabalha na formação, trabalhamos no imediatismo, a querer ganhar só o Moçambola, que também não rende grande coisa. O vencedor do Moçambola, com o prémio de ter vencido o Moçambola, não consegue construir um campo. Nem consegue pagar, eventualmente, o meio de salário. Logo, por isso é muito complicado. É um futebol para entreter. Estamos a falar aqui, não há uma visão do médio e longo prazo. Dário, estamos aqui a falar de um campeonato que, do ponto de vista de investimento, anda aí a volta de 2 milhões de dólares. Números certos irão de certeza subir. E vemos os clubes a matarem-se, tanto como dizias, querem ganhar o campeonato, rende pouco,
Não seria a altura de invertermos as pirâmides ao nível dos próprios clubes, apostarmos que de agora em diante vamos trabalhar com os poucos recursos que temos, vamos apostar mais na formação, criar as infraestruturas possíveis para depois, futuramente, pensarmos em fazer aqui grandes investimentos, porque nós estamos a falar em clubes que andam aí à volta de 80% dos seus orçamentos só para pagar salários, mais nada fazem. Não acho. Porque tudo o que estamos a falar, fazemos para quem? Fazemos para quem consome. Que é o povo, que gosta de Mas o futebol. povo está a consumir hoje um campeonato sem qualidade, com poucos jogadores com qualidade, com poucos jogadores que vêm da formação. Não, o povo está a consumir aquilo que a gente tem. Mas a questão é essa, usar os recursos que temos para melhorar aquilo que temos. Se tu invertes a pirâmide, não há futebol sénior. Eu quero dizer. Não, então não há futebol... há futebol sénior, mas não o futebol sénior da forma como está a ser feito agora. Então, nós vamos regular alguma coisa de tal sorte que o futebol sénior não seja tão exigente do ponto de vista financeiro como está a ser agora. É nesta perspectiva. Este futebol sénior que existe é para satisfazer as pessoas que gostam de futebol. Em Moçambique gosta-se muito de futebol. Até demais. Toda a gente discute futebol. Toda a gente debate seleção nacional, debate Moçambola, debate não sei. Vimos estes 6 meses que as pessoas não tiveram futebol e debatiam futebol estrangeiro e tudo mais, nas redes sociais, no WhatsApp. Reclamava-se porque é que o Moçambola não começa e tudo mais. Não sei. Então, não ter Moçambola de qualidade é defraudar as expectativas do povo. Pode-se muito bem trabalhar a existir uma Moçambola e trabalhar-se na formação. Como eu disse, é criar uma certa obrigatoriedade para as equipes trabalharem na formação, como deve ser. Há poucos dias que os clubes estão sem capacidade para isso. O pouco que têm investem nas equipas principais. Qual é que seria a saída? Dizias que o futebol é um assunto do Estado. E como é que essa intervenção é feita para se poder resolver a questão das infraestruturas para criar espaço para a formação? Por exemplo, eu joguei no futebol sul-africano. Exato. Existe o apoio do Estado das equipes sul-africanas. Existe uma injeção, ou existiu durante 5 anos, uma injeção de capital em cada clube que estivesse no Moçambola. Para que os clubes se organizassem durante 5 anos, deram, se não me engano, na altura que eu estava lá, antes do Mundial de 2010, fizeram uma injeção de capital em cada clube que estava no Moçambola, no campeonato sul-africano, para poder se organizar, para poder construir infraestruturas, para poder se organizar, e a partir daí o governo retirou, passado 5 anos, o investimento. E cada um teve que começar a andar com o seu próprio pé. A partir do momento em que não consegue andar com o seu próprio pé, desce e acaba. Está condenado à morte. Exato. Sim. Teve condições mínimas para poder... Sim, criaram condições para isso. O que é que acontece? Cria-se uma situação em que as equipes que estão na segunda divisão, as equipes que estão mais abaixo, têm a ambição de querer subir e chegar lá porque realmente o seu clube vai ganhar aquela injeção. Agora em Portugal desceram clubes que foram... Porque tiveram que descer 3 enquanto desciam 2 equipes, e o terceiro clube que desceu, houve injeção financeira por parte da Liga Portuguesa de Futebol, porque o Gil Vicente vai subir. Então, existe sempre direitos televisivos, existem dinheiros de direitos televisivos, existe injeção financeira. Cada clube que sobe, a Académica, por exemplo, está desejosa de subir, porquê? Vai ganhar 3 milhões e meio, que vai mudar a vida da instituição. É por isso que lutam todos os anos para tentar subir. Todas as equipes que conseguem a manutenção ganham 3 milhões e meio de euros para poder investir em reforços. Não há equipes que não têm infraestruturas. Todos os anos ganham esse plafond para poder investir na vida do clube. E é o que não acontece aqui em Moçambique. Nós aqui em Moçambique todos lutam para ir para Moçambola, porque lá praticamente não se paga nada. Ou seja, agora tens de pagar também o alojamento, mas a luta em Moçambique é ir para o Moçambola, que é um campeonato mais barato do que estar a jogar um provincial ou regional. Sim, é mais caro jogar no regional ou no provincial. Por isso eu acho que... Portanto, chegar ao Moçambola significa relaxar, praticamente. Provavelmente esforça-se mais quem está na divisão de honra nos provinciais do que quem está no Moçambola. Portanto, é uma questão de... Devia ser o contrário. Devia ser o contrário, imagino que assim seja. Não, devia ser o contrário. No regional e nos provinciais deviam lutar para ir para o Moçambola, porque sabem que ali vão ter capacidade para poder crescer. Sempre para poder crescer como clube. Os clubes chegam a Moçambola, muitos deles até acabam por, do ponto de vista de esforço... Mas tudo isso, estas dificuldades todas que nós temos, são fruto da qualidade futebolística que a gente apresenta. Porque se nós tivéssemos uma qualidade futebolista muito alta, o nosso futebol seria vendido. Objetivamente, Dário. E nós não conseguimos, necessariamente, vender o nosso futebol.
porque a qualidade é baixa. Objetivamente, injeção para os clubes para fazer a melhor formação. Sim, injeção nos clubes. Passa por... Necessariamente o nosso governo tem que fazer alguma coisa. Tem que injetar nos clubes durante um certo período de tempo, na minha opinião, num certo período de tempo, e depois deixá-los caminhar um dos no seu próprio pé. Eu invisto no meu filho até aos 18 anos. A partir dos 18 anos, ele tem a obrigação de ter feito o 12º, procurar emprego ou ir para a faculdade. Continuas a investir, mas já não investes da mesma forma como investias no início. E a partir daí, a dada altura, quando tiver 23, 24, 25 anos, começa a andar para o seu próprio pé. Dário, como é que tu consegues, num país em que tu estamos a falar em clubes que, do ponto de vista estrutural, estão muito mal, há o critério de licenciamento que de 16 apenas 4 conseguiram, estamos a falar em 1/4 dos clubes que participam do campeonato. Como é que depois há intervenções para estes clubes que estão desorganizados? Portanto, a família de futebol precisa organizar-se para que haja esta intervenção também. O que é que acontece quando o clube não cumpre com o licenciamento? Não acontece nada. Joga à vontade. Sim, então tem que haver regras. Por isso é que eu digo, por exemplo, esta regra da formação. Tem que haver regras. Se tu não apresentares 15 jogadores da formação, jogas com 15, esses outros 15 que tu tens. Tens que apresentar, obrigatoriamente. Porque senão a inscrição dos outros não conta. O que é que acontece? Licenciamento também. Ou é para todos, ou então não vale a pena existir. Agora, as regras são para ser cumpridas. E o que acontece muito no nosso futebol é que existem regras que não são cumpridas. Passa necessariamente, ou seja, entende que este processo tem de ser criado dentro do próprio futebol, tem de ser espevitado dentro do próprio futebol, ou seja, o futebol que se organize para poder chamar ou exigir do Estado esta intervenção. Será esta a saída? Não diria exigir, é apelar. Porque não sinto que o Estado tenha obrigatoriedade de fazer alguma coisa para os clubes. Há de ser se for opção do Estado. Sim, se for opção do Estado, então nós temos que apelar, até chegar a pedir. Mas primeiro passa por o futebol organizar-se nessa perspectiva. Tens de te organizar, tens de fazer cumprir as regras, tens de ser sério. Para o Estado olhar para o futebol, olhar para o desporto, não falo só de futebol, olhar para o desporto como algo que possa ser compatível e ser parceiro do Estado. Sendo parceiro do Estado, o Estado também precisa do desporto e o desporto precisa do Estado, como é óbvio. Agora, o futebol, falando particularmente do futebol, o futebol não são 90 minutos só. Muita gente olha para o futebol como 90 minutos. Vai ver o jogo, acaba o jogo, não jogam nada, o jogo é o ponto perderam, é o ponto de chegada, e tudo mais. Exato. O jogo é a parte final do futebol. O futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes de uma sociedade. Muita gente diz, fala de futebol, compara com outras modalidades. O futebol é incomparável. Qualquer outra. Numa fase má, o futebol mete 30 mil pessoas. Numa fase boa, mete 60 mil. As outras modalidades, para meterem 30 mil pessoas, que é o que mete o futebol numa fase má, tem que levar anos. Então, é incomparável, com muito respeito que a gente tenha pelas outras modalidades. Não, os fazedores das outras modalidades reconhecem a dimensão do futebol. Isso sim, mas depois contestam. Andam aí a falar e depois, quando o futebol não tem resultados positivos, ainda fica mais grave. Que há investimento no futebol e que não acontece nas outras modalidades. Mas dizia o presidente do Comitê Olímpico, que é o homem de basquete, Aníbal Manavi, que dizia que o futebol tem uma dimensão tal que, se as coisas estão mal no futebol, a visão da sociedade é de que o desporto está mal. Exato. E é verdade. Mas eu acho que nem tudo está mal. Eu acho que o nosso desporto, com pouco, pode ser catapultado para coisas muito grandes. O investimento do Estado existe a esta altura. Para sustentar o campeonato, grande parte do investimento vem do Estado. Era da opinião de uma mudança de abordagem do ponto de vista de investimento? Como é que entende que tem de ser? Acho que sim. O investimento tem sido um investimento de sustentabilidade da prova. Que depois não dá passos para desenvolvimento? Não dá passos para o desenvolvimento dos jogadores, não dá passo para o desenvolvimento dos clubes, não permite que os clubes tenham a ambição, por exemplo, de ir às competições africanas, porque não têm sustentabilidade. Ou seja, o nosso futebol, o investimento que existe é para sustentar a existência da prova. E mesmo assim temos dificuldades às vezes, como tivemos
Este ano. Os últimos 3 anos foram Sim. de muitos Então, eu acho apertos. que Aliás, ao longo dos anos tem quem está à frente, o passivo quem tem está à estado. frente tem um trabalho árduo no sentido de ver como é que se pode fazer para que exista uma transferência da sustentabilidade da prova para a sustentabilidade dos clubes, para criar condições para os jogadores, para que estes mesmos jogadores possam nos dar melhores espetáculos, que será muito mais fácil sustentar os clubes, a própria prova vai ser sustentada a consequência dos espetáculos e do desenvolvimento dos próprios clubes. Estamos a conversar com o Dário Monteiro, antigo capitão dos Mambas, enfim, atualmente treinador de futebol. Está a trabalhar, trabalhou na temporada passada na Académica, como disse, está em final de contrato, mas a expectativa é de que possa continuar no clube português para dar continuidade a esta carreira de treinador de futebol que está a esta altura a acontecer. Dário, chega a Portugal depois de fazer uma formação entre Moçambique e Espanha, entra para o futebol português. Estas experiências trazidas, quer de Espanha como uma primeira parte da formação e de Moçambique como uma segunda parte da formação e passagens por estes clubes, até que ponto é que ajudaram a fazer do Dário o treinador que é hoje? Bem, antes desta formação toda, o que me facilitou a integração em Portugal foi o facto de eu ter jogado em Portugal e ter jogado na Académica. Porque quando os meus jogadores me recebem, olham para mim como uma referência da instituição. Não olham para mim como treinador. Não conhecem o trabalho do Mr. Dário e eles olham para mim como uma das grandes referências dos últimos 20 anos na instituição académica de Coimbra. E com base nisso começamos o nosso trabalho. Depois, com o desenvolvimento do trabalho, no dia a dia, é que sentiram que realmente podiam tirar proveito de alguns conhecimentos, de alguma experiência que o Mr. Dário tinha para transmitir. Mas no início foi mesmo o ex-jogador, o ex-futebolista da Académica que se sobrepôs ao treinador dos Sub-23. Com esta formação, com parte da formação feita em Moçambique, dá aqui um sinal de que esta formação feita em Moçambique, pela CAF, que tem conduzido os níveis, é possível formar treinadores com qualidade que possam entrar para outros mercados sem pestanejar? A formação é complementar. Tens de ter algum potencial para lá chegar. Tens de ter algumas coisas intrínsecas para poder treinar. Tens de ter paciência, tens de ter capacidade para ensinar, tem muitas coisas intrínsecas que não têm nada a ver com formação, com ter jogado ou não. Então, eu acho que essas coisas eu tenho paixão pelo jogo, paixão pelo treino, acordar com motivação todos os dias para poder trabalhar. São coisas que já trago da carreira futebolística e foi só dar continuidade. Mas como é que olha para esta formação dos treinadores em Moçambique? Nós temos a CAF a fazer estes processos de treinamento. Era para aí onde eu ia. O problema é que em Moçambique a formação pode não ser da mais elevada que já existiu, mas temos treinadores de futebol que têm essa capacidade, é intrínseco. Posso dar exemplos aqui de treinadores que não tiveram uma formação elevadíssima, mas têm uma capacidade. O Zaras Mohamed tem uma capacidade fantástica. Gentil Escrivão são treinadores que trabalharam comigo, que eu conheço, e que não tiveram uma formação por aí além. Não foram para a Espanha, não foram para Portugal, não foram para países desenvolvidos, onde, por exemplo, eu tive a oportunidade o contexto de era diferente. O contexto era diferente, sim, mas outro, são treinadores. O nível de exigência são treinadores que têm essa capacidade intrínseca dentro deles para comandar homens, para aquilo, como é que eu posso dizer, para orientá-los, porque dei exemplo destes dois, porque são os treinadores que fizeram a minha formação. E deram os fundamentos que hoje em dia muitos jogadores moçambicanos não têm e não conseguem entrar. Não têm recebido. E esses fundamentos que me deram, básicos, foram os fundamentos que me fizeram crescer e evoluir e poder fazer a carreira que eu fiz, o percurso que eu fiz na Académica. Porque eu saí de Moçambique com esses fundamentos. Pelo lado do desportivo, com fundamentos básicos dados por esse género de treinadores. Por isso eu acho que existem muitos treinadores. Por exemplo, o Arnaldo Salvado é um treinador que ao longo do percurso tinha condições intrínsecas para poder treinar fora do país de caras. Só que depois a formação
que ele foi sujeito ao longo deste tempo, as oportunidades que ele podia ter tido se a formação tivesse sido diferente. É aí onde a gente tem que chegar. O Arnaldo Salvador já qualificou Moçambique, quer dizer, fez um trabalho com mérito na seleção nacional e podia ter tido outras oportunidades. Esta oportunidade, por exemplo, que eu tenho, né, é fruto daquilo que tu fizeste como jogador. Falando também do Chiquinho, é fruto do que fez como jogador. E não porque realmente tivéssemos feito uma carreira brilhante. Até o Chiquinho fez. Sim. Aqui em Moçambique, já ganhou campeonatos e tudo mais, mas mesmo assim, não foi consequência de ter ganho esses campeonatos todos que lhe permitiu. É a história que criou nos clubes. Tal sorte que o Chiquinho volta para Setúbal, um clube que o tratou bem, o Dário volta para a Académica. Dário, está aqui e claramente a dizer que o sistema de formação de treinadores em Moçambique tem de mudar. O que é que, no seu entender, tem de ser melhor feito para que possamos aliar essa capacidade que as pessoas tenham naturais, natas, a esta formação para que é a mesma coisa que aconteceu quando falamos do desenvolvimento e do investimento no futebol. Tem que haver parcerias com o Estado, tem que haver parcerias com outras federações mais evoluídas. Se temos uma parceria boa com a Federação Portuguesa de Futebol, eles vão nos enviar técnicos capacitados para poderem evoluir os nossos treinadores cá. É que para fazeres formação de um treinador não precisas de um ano, precisas de um mês. Um mês. Tens a oportunidade de receber subsídios que possam mudar a tua forma de pensar, a tua forma de abordar o jogo. Um mês. Se nós fizermos uma parceria com a Federação Espanhola de Futebol, ela necessariamente pode nos mandar 2 ou 3 técnicos que possam trabalhar com os nossos treinadores durante um mês e meio. E a forma de pensar, porque a forma de pensar de um treinador é que é o mais importante no futebol. Dário, mas estamos aqui a falar de cursos até o Dário faz parte desses grupos que a CAF traz até experts também em matéria de treinamento. O que eu queria de colocar imagino que a conversa há de ser mais ou menos a mesma, porque a conversa do jogo é praticamente a mesma, há de haver diferenças de pensamentos, o que é normal. Não estará aqui a faltar a obrigatoriedade de um nível para o outro os treinadores terem necessariamente de passarem por, chamaríamos, estágios, ou a trabalhar necessariamente num clube. Esta obrigatoriedade que não existe. A partir do momento em que faz a parceria com federações muito desenvolvidas, elas vão nos fornecer os subsídios para chegar a esses patamares. Vão nos explicar que quando fazes o primeiro nível, tens que levar um ano de estágio para voltar a fazer o segundo nível. Se não apresentares este ano de estágio que fizeste o primeiro nível, não apresentares o ano de estágio em algum clube ou em alguma equipe e apresentares o trabalho que foi feito, não tens capacidade para te candidatares ao segundo nível. E assim sucessivamente. Agora, se continuarmos neste estágio do nosso futebol, fechados, sem fazer parcerias com outro género de futebol muito mais evoluído, e o português tem mostrado a evolução. Há de ser dos mercados que está melhor a formar treinadores ao nível mundial. É dos melhores. O espanhol, né? Mesmo o próprio brasileiro, pode-se conseguir. A formação no Brasil é boa. A formação em Portugal é top. A formação em Espanha... E nós já tivemos uma parceria com a KNVB, que por essa via trouxe-nos treinadores, incluindo o Marco Nunes. Mas a holandesa tem um handicap, que é da língua. A língua, exato. Tem que haver tradução, e a tradução pode não ser a melhor. Quer dizer, tudo isso. Eu sei que é mais fácil fazer com a holandesa, porque nós já tivemos uma ligação, trazemos este ou aquele treinador, mas tem esta barreira da língua. E não acredito que 50% dos treinadores moçambicanos estão a falar inglês. Por essa vez, nem lhe vou perguntar se vale a pena fazer uma parceria com os sul-africanos, porque vamos também encontrar a barreira da língua, mas a proximidade geográfica pode de alguma forma também ajudar. Porque... Sim, nós, por exemplo, fizemos formação com instrutores da CAF, do Egito, de Marrocos, da Suazilândia, da África do Sul, por isso não está isso em causa. Eu acho que é que nós temos que beber dos países mais evoluídos, para nós também evoluirmos rápido e seguro. Agora, se nós andarmos a tatear, nunca mais vamos sair do estágio em que nos encontramos. Dário, com todo este esforço, como é que olha para a classe de treinadores em Moçambique? No atual cenário, muitos jovens a entrarem para o mercado, há ali uma classe que, por exemplo, Salvador, aparece ou não aparece, é uma outra classe de outra geração que até treinou o Dário. Como é que olha para esta nova classe de treinadores? Acho normal. Existem sempre novos talentos a aparecerem. É como a classe de futebolistas. Uma geração está a sair, outra geração está no final e alguma geração está
Está a aparecer. Isso é normal. Garante mais qualidade para o futuro? Pode depender da formação que tiver, porque capacidade intrínseca já vimos que há muita gente que tem essa capacidade dentro de si, tem vontade, tem ambição, quer trabalhar. Agora temos que nos preocupar com a evolução destes treinadores. Há muitos treinadores jovens. No meu percurso aqui na formação em Moçambique, fizemos juntos o nível B, o nível A, e temos 15, 20 treinadores com essa capacidade e têm estado a ter oportunidades para treinar e a mostrar a sua capacidade. A carreira de treinador não são 2 anos, nem 3, muito menos 5, são 20, 25, 30 anos. Enquanto nós tivermos capacidade, lucidez, podes sempre treinar e melhorar e aprender, que é o mais importante. Como é que olha Moçambique no contexto do futebol africano? Há sinais que vão ser lançados. O Madagascar, por exemplo, vai para o CAN, o Burundi vai para o CAN, Botsuana jogou recentemente a final da COSAFA, Comoro está a dar sinais notáveis. Enfim, aqui toda a gente a crescer. Como é que olha o posicionamento de Moçambique na região, do ponto de vista geral, e no continente africano? Bem, eu acho que nós não temos condições para trabalhar de uma forma transversal. É a minha opinião. O desenvolvimento do nosso futebol, estivemos a falar aqui, meio programa, sobre as dificuldades que existem no nosso futebol. Desde infraestruturas, condições financeiras, clubes com dificuldades na formação. Então, não é possível trabalhar neste momento de uma forma transversal, porque seleção não se treina. Tu só podes trabalhar de uma forma transversal na seleção se realmente trabalham de uma forma transversal nos clubes. Agora, não é possível quereres fazer um trabalho transversal na seleção nacional onde não se treina, onde os jogadores treinam de 5 dias. Não vamos desenvolver. Está a querer dizer que este modelo transversal das seleções nacionais não é o ideal. Não é ideal. Acho eu, é a minha opinião. Podem ter outras opiniões, óbvio, nós somos livres, somos seres pensantes e cada um tem a sua opinião. A minha opinião não é. Não porque não possa ser útil, mas neste momento, que estamos num desenvolvimento paulatino do nosso futebol e temos as dificuldades que tanto enumeramos aqui que existem, qual é que seria o melhor modelo para as seleções nacionais nesta altura? Cada seleção trabalhar com um treinador, né? Podia-se ter uma ideia de jogo geral, né? Mas até responsabilizar-se. Está aqui a falar de algo que sabe, que trabalhou nas seleções. Sim, e responsabilizar-se cada treinador. E eu acho que temos em falta uma seleção que é muito importante, que é a seleção sub-15. Essa seleção é que faz a transição, da formação de base para a especialização na seleção sub-17, para depois transitar para a alta competição na seleção sub-20 e sub-23. Então, é muito importante esta, porque depois fica como é que tem que ser trabalhada esta seleção sub-15, do ponto de vista de movimento permanente? Trabalha há muito tempo junta internamente, trabalha-se ao nível das províncias, com seleções provinciais, eventualmente. Como é que ela trabalha? Tem que se criar um projeto. É difícil, porque nós somos um país grande, em que tem que necessariamente se ter atenção ao trabalho que se realiza nas províncias também. Porque nós não podemos, numa seleção sub-15, é que se tem que dar oportunidade e descobrir o talento em todo o país. Não se pode trabalhar só a nível de Maputo. Então, de um ponto qualquer? Sim, pode-se trabalhar a nível de Beira para poder juntar todos os rapazes, só que o que acontece é que tem que se trabalhar com base em estágios. Em estágios pré-competitivos, em que temos oportunidade de ver o talento que vem de Pemba, o talento que vem de Lixinga. É um trabalho aturado, é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que tem que ser necessariamente pré-competitivo para depois dar competição a esses rapazes, ver eles em competição contra equipes vizinhas, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Tanzânia. São clubes aqui. Isso passa por mexer ou instalar representações do gabinete técnico pelas províncias todas? Não é possível fazer isto de uma forma transversal. O selecionador tem muitas coisas para fazer, tem muitas preocupações, né, para se preocupar com um trabalho destes. Então, é normal que no nosso país... que esta abordagem terá sido errada na perspectiva da forma como foi pensada? Eu acho que a intenção foi boa. Porque mas a prática mostrou isso, transmitir bases. Só que depois, na prática, não é possível realizar isto. Eu estive no departamento, no gabinete técnico, durante um ano, e a realidade que eu encontrei não permitia que se fizesse esse trabalho.
já era difícil trabalhar com uma única seleção e trabalhar de uma forma transversal. Acha que o treinador distraiu-se na perspectiva de que podia-se ter concentrado mais na seleção principal e depois... Não acredito, porque a prioridade era a seleção principal. Eu acho que o próprio modelo não é execuível aqui no nosso país. Um dos argumentos que o Presidente da Federação de Futebol apresenta para a manutenção da Abel Xavier na Seleção Nacional é o fato de ter notado alguns resultados, no seu entender, palpáveis, ao nível das seleções sub-17, sub-20, sub-23, para manter a Abel Xavier na Seleção Nacional, incluindo na Seleção Principal. Se a ideia foi o modelo transversal e está satisfeito, devemos, em princípio, seguindo alguma coerência, manter o modelo transversal. Que o Dário não está aqui a achar que não. Eu não trabalho na Federação Moçambicana de Futebol, né? Eu sou simplesmente um moçambicano. Aqui na perspectiva de quem está a analisar, quer dizer, sim, devemos em princípio continuar nesta toada. Porque se está satisfeito, em princípio mantém-se a toada. Depende de quem está à frente da Federação. Eu, na minha opinião, acho que... Não era defensor da continuidade desta. E depois dizer que apresentámos bons resultados. Quais foram os bons resultados que teve a Seleção Sub-17 e a Seleção Sub-20? Presidente da Federação. A Seleção Sub-17 não teve bons resultados. Não teve bons resultados. A Seleção Sub-20 também não teve bons resultados. Por isso não acho que a gente vá pelos resultados. A Seleção A, eu acho que há espaços, teve bons resultados, ganhou duas vezes a Zâmbia, fez mas também um grupo de duas vezes com qualificação. a Namíbia, não é? Eu sou da opinião que fez um grupo de qualificação bom. Foi infeliz por não ter se qualificado, mas o grupo de qualificação foi bom. Também com a nata de jogadores que a gente tem, não era nada de surpreendente. Nós Tínhamos a obrigação de nos qualificarmos com a nata de jogadores que temos. Moçambique tem sempre a obrigação de se qualificar. Porquê? Porque nós queremos Moçambique sempre. Mas isso não dá necessariamente a obrigação de se qualificar. Não, temos de ter a obrigatoriedade de se qualificar, de nos qualificarmos, porque nós, normalmente os grupos de qualificação são 3 jogos fora, 3 jogos em casa. E tu tens 3 jogos em casa e Moçambique tem a obrigatoriedade de ganhar qualquer adversário em casa. Já mostramos que somos capazes. Tem a obrigação de ganhar o Egito em casa, tem a obrigação de ganhar os Camarões? Independentemente, eu joguei na seleção durante 18 anos. Qualquer equipa africana que venha jogar a Moçambique pode perder com Moçambique. Mas não foi sempre assim, Dário. Não, foi sempre assim. O que acontece é que depois, na prática, as coisas podem não acontecer. Mas nós temos a obrigação de ganhar em casa. Mas daí a obrigatoriedade... Em África, se tu não ganhas em casa... Mas estás a jogar com o todo-poderoso africano? Sim, mas é possível ganhar. Como foi o caso da Tunísia, Nós aqui empatamos, nós ganhamos a Tunísia 1-0. Nós empatamos 0-0 com a Nigéria. E só não ganhamos porque não aconteceu. Com a Costa de Marfim empatamos 1-1. Então, quem é o africano? O colosso africano que pode chegar aqui e garantir que vai ganhar. Não, garantir não, mas daí a haver uma obrigatoriedade, não sei se estamos encontrados. A obrigatoriedade é que para te qualificares, tens que ganhar os jogos em casa. É essa obrigatoriedade que eu crio. Então, e com o apoio do público, é possível ganhar qualquer adversário aqui em Moçambique. O que tens que fazer é respeitar os pergaminhos do futebol moçambicano. A história do futebol moçambicano. E não andarmos a propalar que Moçambique nunca ganhou nada, nunca não sei o quê. Não. Moçambique tem uma história e quem recuar e for procurar a história de Moçambique, não é uma história vencedora, mas também não é uma história perdedora. É na perspectiva de que em vários conseguimos 4 qualificações. Eventualmente será nessa perspectiva. Nem falo das qualificações, falo de jogos. Bons jogos, bons resultados. Né? Resultados que faziam com que quem é dono da seleção se sentisse satisfeito com a situação. Os pergaminhos do futebol moçambicano. O futebol moçambicano, de que é que o futebol moçambicano se rege? É muito importante, nós sabemos isso. O que é que o povo moçambicano gosta? Como é que gosta de ver a seleção a jogar? É contra este discurso de a morfologia do futebolista moçambicano. Exato. A morfologia do futebolista moçambicano, por exemplo, não se coaduna com um futebol de pontapé para a frente. Porque não tem condições para discutir de igual para igual com jogadores africanos enormes. Nigerianos, marfineses, imagino. Dário está a criticar a forma de estar da seleção nacional no atual momento, que entende podia ser melhor, ou estou a perceber não? Não, se nós não conseguimos a qualificação, necessariamente podíamos ser melhores. Não é? Agora, acho que temos que respeitar os pergaminhos do futebol moçambicano. É muito importante. Todos, jornalistas, selecionador, Federação Moçambicana de Futebol, os próprios jogadores têm que ter noção de que jogar na seleção estão a representar um povo. Mas para ajudar os jogadores a que isso aconteça, como disse, tem que se respeitar os pergaminhos.
O que é que o futebol moçambicano sempre se baseou? Temos que ir para o passado, ver como é que jogava a seleção moçambicana há 20 anos, há 10 anos, há 8 anos, e vamos descobrir que a seleção moçambicana jogava de pé para pé. Porque o povo moçambicano também gosta disso. E quando isso não acontece, temos estádios vazios. É o que tem estado a acontecer nesta altura da Abel Xavier, uma equipa que não joga de pé para pé. É isso tem que jogar de pé para pé. A história do futebol moçambicano diz isso. O futebolista moçambicano tem características para fazer isso. E o povo moçambicano, agrada o povo moçambicano jogar de pé para pé. Falhamos por aí também. Eu acho que, basicamente, falhamos por aí. Falhamos por aí. Porque se nós tivéssemos, em vez de criticar o passado do futebol moçambicano e tivéssemos nos regido pelo passado, teríamos feito melhor agora, no presente, e consequentemente estaríamos a preparar melhor. Falhou por aí Abel Xavier, devia ter olhado mais para esta história, para melhores resultados. Devia ter feito. Não vou aqui estar a falar do Mr. Abel. O Mr. Abel é competente. É competente. E mostrou ao longo deste... Mas está aqui a falar do modelo de abordagem dos jogos. Sim, mas ele é competente. E mostrou durante a campanha, durante o tempo que tem estado aqui. Temos estado de competência. Falhou, a seleção falhou em pormenores. Em alguns pormenores, e sofreu golos, 2 golos nos últimos minutos, é pormenor. Agora, o que eu acho é que podia ter feito muito melhor. Se tivesse respeitado, como disse os pergaminhos do... Dário, há uma perspectiva de que o jogador que está fora, Dário jogou fora e representou a seleção, e esse discurso mantém-se, de que o jogador que está fora, quando vem à seleção nacional, dá menos em relação ao que dá nos seus clubes. Não acredito que seja isso. Olha, eu joguei fora. E eu, quando vinha jogar em Moçambique, a responsabilidade até aumentava. Porque é o Dário. Não, porque eu tinha o sentido de vir mostrar para as pessoas porque é que eu jogo fora. A minha evolução fora. Justificar praticamente e vinha jogar a equipa pessoas que deviam jogar com 13, com 12, com 11 anos. Então, eram pessoas que saíram do campo, saíam das suas casas para ir ao campo para me ver a jogar. Eu tinha que corresponder. É esse o sentimento que qualquer jogador que joga fora do país tem que ter. É que vem para casa e vem mostrar para os pais, para os irmãos, para os amigos de infância, que a minha evolução é esta no futebol internacional. Porque os jogadores que jogam fora são essenciais, são importantíssimos para os resultados positivos da seleção nacional. Porque eles é que vêm transmitir esta experiência do exterior para os jogadores que estão a jogar aqui no Moçambique. Dário, Mexer, Zainadine e Domingues são jogadores que desta estrutura fazem parte daquela que estiveram em 2010 no CAN da África do Sul. Olhando para o naipe dos jogadores e esta nova vaga dos jogadores que estamos aqui a ter, como é que projeta a seleção nacional para os próximos tempos e nessa projeção o que é que tem de ser feito para que Moçambique consiga regressar ao CAN e possa fazer uma boa figura? É difícil estar a falar do futuro. Nos próximos tempos, o nosso país vai perder dos melhores jogadores. Vai perder uma geração dos melhores jogadores que já apareceram nos últimos 10, 20 anos. O Mexer é um defesa de altíssimo nível, tem provado, tem mostrado ao longo dos tempos. Zainadine também dispensa apresentações. Domingues é talvez o maior talento que apareceu nos últimos tempos do nosso futebol. E perdendo estes jogadores, não vai ser fácil substituí-los. Mas esses, pelo menos os Zainadine e Mexer, em princípio, estão aí. Sim, mas não vai ser fácil substituí-los. Exato. Devem continuar na seleção. A nossa perspectiva do Mundial 2022 é curta. Vai-se trabalhar nos próximos tempos para poder entrar na qualificação e ver o que é que pode acontecer. E depois, quando tu perspectivas o Mundial 2026, já não perspectivas com Zainadine, com Mexer. Estás a projetar com uma geração que não sabes qual é o certo. Sim, porque nós temos que parar de trabalhar de uma forma imediata. Nós devíamos estar a projetar o Mundial 2026. Se conseguíssemos ir ao CAN, está tudo bem. Não, ir ao CAN, já disse, tem que ser a nossa obrigação. Podemos fracassar, como aconteceu neste momento. O Abel nunca disse que não. Nunca vergou. Nunca disse que não, eu não quero me qualificar. Não. O objetivo do Abel foi qualificar-se. Infelizmente não aconteceu, mas sempre, nunca se escondeu. Deu mesmo quando chegou aqui, encontrou-me na primeira campanha. Na primeira campanha nunca se escondeu, deu a cara, sempre. Exato. Porquê? Porque acho que
É obrigação de Moçambique procurar ir ao CAN. Eu acho que temos um naipe de jogadores que, bem trabalhados, nos clubes, muita gente quer trabalhar na seleção, quer exigir o selecionador que trabalhe o jogador em 5 dias, em 4, em 3 dias na seleção e que dê. Os jogadores têm que ser trabalhados nos clubes. E aí é que está o problema do nosso país. Os jogadores são trabalhados no clube. Quando chegam à seleção, são orientados pelo selecionador, são lapidados pelo selecionador para responderem no fim de semana. Mas o trabalho é feito nos clubes. Dário, está a terminar a nossa entrevista, uma questão final. No atual cenário, em função de tudo que nós temos, manteria Abel Xavier se estivesse à frente da Federação Moçambicana de Futebol? Na minha opinião, é 50-50%. Eu acho que, na opinião do treinador Dário, Abel fez um bom trabalho. Sendo sincero, eu acho que fez um bom trabalho. Para as condições que existem no nosso país, e não falo condições da estrutura da Federação Moçambicana de Futebol, que essas eu não conheço. Falo das condições dos clubes, do nosso campeonato, tudo mais, dos rapazes que estão fora do país e tudo mais. Eu acho que fez um bom trabalho. Mas depois os resultados... Pelos resultados, mantinha? Não são os melhores. Obviamente. Toda a gente julga o quê? E se quisesse pesar? As pessoas não julgam o trabalho que o Mr. Abel fez. Se quisesse As pesar pessoas pelo julgam trabalho os resultados. Exato. Só que as pessoas, por exemplo, o simples adepto dos Mambas não conhece o trabalho que está a ser realizado, Chiba. Quer vitórias. Só quer ganhar. E não sabe o que é que está a ser feito, como é que está a ser feito, as dificuldades que existem. Não analisa as dificuldades dos clubes e tudo mais, só pensa em ganhar. Em ganhar. Porquê? Porque uma seleção nacional tem que ganhar. E aí, os outros 50%. Dário, quero agradecer a sua presença nos nossos estúdios para esta conversa em torno de quase 1 hora. Estivemos com o antigo internacional moçambicano, Dário Monteiro, hoje treinador de futebol. Teve uma experiência na temporada passada ao serviço da Académica de Coimbra, na equipa sub-23, que jogou nesta inovada Liga Revelação a nível de Portugal. Está com as portas abertas para qualquer mercado, incluindo o moçambicano, onde sonha voltar e para lapidar talentos a pensar num Moçambique melhor. Para você que esteve a acompanhar, nosso muito obrigado. Voltamos próxima semana com mais uma entrevista. Até lá, fique bem.